Ela ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo aos 23 anos, trabalhando nas cidades de Promissão, Franco da Rocha, Osasco e na capital, onde realizou mais de 500 júris. Foi a primeira e única promotora brasileira a atuar no Tribunal Penal da ONU no Timor-Leste. Entre 2007 e 2009, integrou o Conselho Superior do Ministério Público e em 2010 foi eleita por unanimidade para comandar o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público. É graduada em Direito pela PUC de São Paulo, onde fez mestrado e doutorado. O Arena Livre tem a honra de receber Heloísa de Souza Arruda, secretária de Justiça e Defesa da Cidadania. A Secretaria de Justiça coordena a aplicação de medidas socioeducativas, dos direitos do consumidor, medicina social, questões fundiárias e promoção da cidadania. Também participam conosco a deputada Vanessa Damo, do PMDB, e em participações previamente gravadas, os deputados Simão Pedro, do PT, e Fernando Capês, do PSDB. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Assembleia, é uma honra tê-la aqui conosco. Secretária, no seu discurso de posse, a senhora lembrou muito bem a força feminina, do acolhimento, da transformação. Explica esse momento que a gente vive com as mulheres assumindo pontos de poder e de mando no governo federal, nos governos estaduais, nas prefeituras. Fale um pouco da revolução feminina. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial, realmente, da história da emancipação da mulher. Nós estamos colhendo frutos que foram plantados há muitos anos atrás. Se nós falarmos dessa história da emancipação feminina, nós vamos pensar em 50 anos, né? As nossas mães, as nossas avós ainda tinham ali um modelo tradicional de mulher, é só a esposa, é só a mãe. Mas esse espaço foi sendo conquistado e nós estamos colhendo os frutos. Temos aí uma presidente da República, mulheres como a deputada Vanessa, em cargos de relevo, em todos os poderes, no Ministério Público, a instituição da qual eu venho. Nós éramos muito poucas também, há pouquíssimo tempo, há 20 anos atrás. E hoje os concursos públicos já aprovam, aqui em São Paulo, metade de mulheres, né? Isso era inconcebível até quando eu ingressei na carreira. Então acho que é um momento muito especial, mas eu digo assim, nós ainda temos muito o que conquistar. Pesa, por exemplo, olhar uma galeria de ex-presidentes ou ex-secretários de justiça, só homens, praticamente só uma mulher antecedeu a Eunice Aparecida de Jesus Prudente em 2006, ou seja, era um território masculino. Hoje, dar posse para outros secretários é uma honra para a senhora? É uma honra muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande, porque é claro que aquelas que conseguiram chegar lá têm um compromisso com as demais. Sim. Ou seja, o nosso compromisso é realizar um bom trabalho, é colocar o bom do feminino no que fazemos para que as portas possam ser abertas, né? Sim. Se algo der errado, alguém vai dizer, tá vendo, deu errado porque é mulher. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que a de um homem, eu imagino assim. Bom, quem começou também muito jovem na política é a deputada Vanessa Damo, que ingressou nessa casa aos 24 anos, tal e qual a secretária que começou no Ministério Público aos 23. Sua primeira pergunta, muito bem-vinda, deputada Vanessa Damo. Obrigada, Jorge. Cumprimentar os nossos telespectadores que assistem à TV Assembleia, cumprimentar a nossa secretária Heloísa, parabenizando pelo trabalho. E olha, vale lembrar também que em todos esses anos aí de Secretaria de Justiça, ela existe desde 1884, é a mais antiga, né, secretária? É a mais antiga. Nós tivemos apenas uma secretária mulher antes que a senhora assumisse o posto. Sim. Ainda é muito complicado, a gente percebe isso. E me diga uma coisa, nessa questão do Ministério Público, nas áreas em que a senhora atua, existe um certo preconceito ou hoje isso já foi derrubado, foi por terra? Porque essa pergunta me fazem muito, né? Eu como entrei novinha, com 24 anos aqui na Assembleia, fui vereadora aos 21, então realmente me perguntam bastante, eu remeto a pergunta para a senhora também. Olha, eu até acredito que possa existir algum preconceito velado, mas se me perguntarem se eu fui vítima alguma vez desse preconceito, eu digo que não, né? Na verdade, o feminino eu sempre utilizei em meu favor. Então, me impondo como mulher, sendo respeitada como mulher na minha condição feminina. Então, eu acho que a questão do preconceito tem decrescido também. As instituições têm passado a respeitar mais a mulher, até por conta do trabalho que elas realizam. Então, nós não temos, assim, no Ministério Público, uma promotora de justiça que tenha sido expulsa da carreira.
Isso nós não temos no histórico. Sinal de que elas estão trabalhando bem. E mais, elas saíram também daquele estereótipo de que a promotora de justiça tinha de ser uma mulher solteira, sem nenhum outro compromisso familiar. Isso não é mais verdade. Nós casamos, nós temos filho, nós fazemos supermercado, nós fazemos todas as coisas que uma mulher faz e somos promotoras, né? Então isso é muito importante. Então o espaço nós estamos conquistando por conta do quê? Por conta do trabalho que realizamos. Pela competência, que eu sempre digo também, né? Eu acho que na competência, na análise do trabalho, não existe homem e mulher, né? Existe a pessoa pública, existe o profissional, e eu acho que aos poucos a gente vai conquistando justamente por esse trabalho bem feito, né? Sim, então, eu acho que essa é a mesma linha de pensamento mesmo. Agora, geralmente, nós percebemos que é mais comum em outras secretarias, como, por exemplo, Secretaria de Assistência Social, geralmente é muito focada na questão feminina, né? Há muitas secretárias que passaram, inclusive, pela pasta, né? De justiça já não é tão comum, como nós percebemos, apenas uma mulher antes que a senhora assumisse, sim, né? Sim. Por que você acha que acaba acontecendo essa questão, e quais são as atribuições da sua secretaria, da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, para que a pessoa que nos assiste em casa até entenda a complexidade e o trabalho que a senhora desenvolve também? Eu acho que o fato de ter sido antecedida mais por homens do que por mulheres é porque a secretaria sempre procura pessoas que se destacam na esfera da justiça. E mulheres de destaque na esfera da justiça são recentes. Se nós formos pensar bem, há 30 anos atrás nós não tínhamos nenhuma juíza no estado de São Paulo. 30 anos atrás? 30 anos. Quer dizer, não precisa voltar a primeira juíza de São Paulo ainda é desembargadora, ainda não aposentou-se. Então é uma história de atuação feminina na área da justiça muito recente. É claro que nós já tínhamos muitas advogadas, isso é verdade, tínhamos muitas, mas promotoras e juízas poucas. Então, nós ainda não tivemos uma ascensão das mulheres aos cargos de comando na justiça, viabilizando que elas pudessem também assumir uma secretaria, né? Então, eu acho que isso passa também por um processo histórico. E, no âmbito da justiça, as atribuições da secretaria são imensas. Eu digo assim, nós cuidamos de uma secretaria muito eclética, porque nós cuidamos dos movimentos sociais sem terra e cuidamos do PROCON. E dentro disso, nós temos inúmeras outras atribuições. Então, nós cuidamos das questões relativas à diversidade religiosa, diversidade sexual, do negro, e os inúmeros conselhos, Conselho do Nordestino, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, tudo isso está sob o manto da Secretaria da Justiça. Então, é uma secretaria que tem aí muitas atribuições. Tráfico de pessoas. Quer dizer, tudo isso é tratado pela nossa pasta, né? É muito rica em assuntos. É bem abrangente, né? Exatamente. É importante colocar, porque às vezes a pessoa fala, poxa, a Secretaria de Justiça, né? Às vezes foca somente numa questão. Isso. Na verdade, o leque é muito extenso. É muito extenso. Secretária, eu gostaria que a senhora falasse também sobre o Disque Denúncia contra a Homofobia, o número 100. Mas não vai ser agora, vai ser daqui a pouco durante o programa. Agora eu gostaria de trazer para este debate também a colaboração do deputado Fernando Capês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Gostaria de parabenizar a TV Assembleia e particularmente você, Jorge, pela brilhante iniciativa de trazer a esse programa a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e atual Secretária de Justiça da Cidadania, doutora Heloísa de Souza Arruda. Eu sou colega da doutora Heloísa de Souza Arruda. Ela me antecedeu na atuação no 4º Tribunal do Júri, que pega a zona leste da capital, e é uma promotora excelente. Doutora pela PUC, uma professora de Direito Penal exímia de processo penal, grande criminalista, e que honra e dignifica a instituição a que nós pertencemos, que é o Ministério Público de São Paulo. Eu atuei com a doutora Heloísa de Souza Arruda no combate à violência das torcidas organizadas de futebol. Enquanto eu processava as torcidas organizadas, a doutora Heloísa ficou encarregada do processo no caso em que um torcedor covardemente bateu com o pau da bandeira de escanteio na cabeça de outro. Mais precisamente, Adalberto dos Santos, o infrator, o acusado, o agressor, e Márcio Gasparim, a vítima fatal.
E a doutora Heloísa, numa atuação exemplar, promoveu a acusação no tribunal do júri e tivemos ali a primeira condenação por homicídio doloso em razão de violência praticada no esporte. Quero desejar à doutora Heloísa de Souza Arruda que ela tenha, no exercício da Secretaria da Justiça, o mesmo sucesso que vem tendo em todas as atividades que até aqui desempenhou. Seja como procuradora de justiça, promotora do júri, diretora da Escola Superior do Ministério Público, seja como professora e doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E quero aproveitar a oportunidade para endereçar uma pergunta à doutora Heloísa. Essa pergunta vem acompanhada de um cumprimento da presidente da Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo, a Francis Bezerra. Como todos têm acompanhado, nós temos verificado pela internet pichações, manifestações apócrifas, toda sorte de ofensas, difamações, discriminações e preconceitos racistas contra os brasileiros que vêm trabalhar em São Paulo, originários da região nordeste deste país. A lei que define os crimes de racismo caracteriza como uma infração grave esse tipo de discriminação. E existe uma série de ações que podem ser tomadas no âmbito da Secretaria da Justiça e Cidadania, no sentido de promover uma conscientização cada vez maior da população quanto à necessidade da integração nacional, da união do país, principalmente para enfrentar os problemas advindos da globalização. Então, quais seriam as ações que poderiam ser realizadas pela Secretaria da Justiça nesse âmbito para promover uma maior integração e combater o preconceito e a discriminação contra os nordestinos e, de maneira geral, contra qualquer outra pessoa que, por ocupar um segmento racial, econômico, social, sofra algum tipo de preconceito. Quais seriam essas ações? E parabéns à senhora, que é a madrinha do projeto cultural A Mulher Nordestina. Sucesso e um abraço do seu colega, o deputado Fernando Capês. Quero, em primeiro lugar, agradecer o deputado Fernando Capês pelas palavras tão gentis a mim dirigidas e esta atuação, não é, em favor da comunidade nordestina, não é só da Secretaria da Justiça, ele tem trabalhado muitíssimo nesse projeto, ele levou à Secretaria da Justiça uma mulher que é um ícone nesta esfera, que é a doutora Francis, é uma advogada que atua nesta questão há muito tempo. Eu acho que a questão do nordestino e do combate à discriminação passa, acima de tudo, pela educação. É importante que sejam vencidos preconceitos que se criaram aí no curso de anos, para mostrar que, se nós temos uma cidade como temos hoje, temos um estado com a força que tem hoje, isto também se fez pelo valor dos nordestinos que para cá vieram. Então, isso é uma coisa muitíssimo importante de se ressaltar. Esta realidade tem de ser entronizada no seio da população. Isso passa por campanhas educativas e, eventualmente, passa também pela punição dos infratores da lei. Então, nós temos uma lei que criminaliza esse tipo de comportamento ofensivo, racista, em relação aos nossos irmãos nordestinos. Então, é importante que se dê visibilidade a estas ações. Não só realizando campanhas, que eu digo, campanhas são ótimas. Podem ser eventos festivos, onde se mostre quem são os nordestinos de destaque nesta cidade de São Paulo e neste estado de São Paulo, que ajudaram a construir esse estado, mas que também sejam de conscientização. Mas também é importante que se dê visibilidade ao quê? Se há uma situação de agressão à lei, o processo foi instaurado e houve a punição. Então, acho que passamos por aí. A Secretaria tem no seu seio o que nós chamamos de Conselho do Nordestino. É este conselho que produz as políticas públicas
que devam ser implementadas nesta área. Então, nós esperamos trabalhar de uma forma muito coesa com esse conselho. Eu dizia ao deputado Fernando Capês e a Francis que eu sou filha de um nordestino, não é? Sou filha de um cearense, que veio para São Paulo muito pequenininho, né? Fugido realmente da seca do Nordeste, e tenho muito orgulho da minha origem. Então, nós esperamos poder trabalhar de uma forma muito intensa com o Conselho e com toda a comunidade nordestina desse estado de São Paulo. Secretário, eu gostaria que a senhora também respondesse à pergunta do deputado Simão Pedro, do PT. Vamos ouvi-lo. Secretária, quero em primeiro lugar cumprimentá-la, desejar boa sorte, sucesso no comando da pasta tão importante que é a pasta da Justiça e Cidadania. E eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito da reforma agrária, né? O ITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, é um órgão que fica abrigado na Secretaria de Justiça. Ele tem um papel auxiliar da reforma agrária, e lá no Pontal do Paranapanema, que é uma região que 80% das terras são terras devolutas do Estado, eu queria saber qual vai ser o trabalho, o empenho, a prioridade do ITESP e dessa pasta na arrecadação de terras, na distribuição de terras, para que a gente tenha justiça no campo, dê oportunidade para que os agricultores possam plantar, produzir, ter uma vida digna no interior do nosso Estado. Bom, eu acredito muitíssimo aí na possibilidade de nós, em um curto período de tempo, podermos arrecadar mais terras. Essas terras são chamadas de devolutas, na região do Pontal do Paranapanema. Existem várias ações que estão em andamento nos tribunais superiores e nós estamos buscando agora recursos federais. Marcamos uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário para que possamos conversar com ele sobre a possibilidade da liberação de verbas federais para que nós possamos fazer indenizações. Então, são ações já concluídas, em fase recursal e, eventualmente, fazendo os acordos com aqueles que se apresentam como proprietários, nós possamos, então, arrecadar estas terras, que são num volume muito grande, e com isso nós atenderemos cerca de 3 mil famílias, mais de 3 mil famílias, ainda dentro do ITESP. Isso eu acho que é um grande projeto que está para ser iniciado. Nós já até conversamos com o governador. O que nós queremos incentivar? Nós queremos incentivar a produção familiar, a agricultura familiar. E o ITESP já dá recursos para isso. Então, subsídios agrícolas são fornecidos, sementes, adubo e tudo isso. Mas a reclamação, por vezes, do trabalhador rural é que ele não tem para quem vender. E aí eu fico perguntando, por que é que o Estado não pode ser quem compra a produção agrícola, tanto do trabalhador rural assentado, quanto das agriculturas familiares? Por isso mesmo, nós apresentamos ao governador um projeto da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para que outras secretarias se integrem com o objetivo de que esses trabalhadores possam vender a sua produção para o próprio Estado. O Estado é um grande comprador de alimentos. Ele compra para presídios, ele compra para a escola. Então, por que não comprar de quem produz nestes assentamentos ou nas pequenas propriedades rurais? Então, nós temos uma expectativa muito grande, estamos muito empenhados em tentar melhorar as condições, não só do Pontal, mas de outras regiões do Estado que contam com assentamentos. Secretária, ainda há tempo neste bloco para mais uma pergunta da deputada Vanessa Dão. Acho que nós podemos perceber bem aí a dimensão, né, a amplitude de tantos temas, né? Foi falado da valorização do povo nordestino, que ajudou a construir São Paulo. Falamos também aqui do direito à terra, que é tão importante para a agricultura familiar, para os núcleos familiares. Mas eu gostaria de voltar para uma questão que é um tema muito forte do meu mandato, uma das minhas principais bandeiras, que é o direito do consumidor. E falar mais especificamente do PROCON, né? Eu sou autora da Lei da Entrega com Hora Marcada, que foi sancionada e regulamentada em 2009, está vigente no Estado de São Paulo desde outubro de 2009. E ela diz o que esta lei? Na verdade, ela coloca que existe uma obrigação, obrigatório, que a empresa prestadora de serviços ou a loja, né, seja virtual ou a loja comum mesmo, ao vender um produto ao consumidor, que esse produto seja entregue em casa, é obrigatória
a marcação tanto do dia de entrega quanto do turno de horas. Então, assim, o consumidor, dentro de um diálogo com a loja, com o lojista ou com o próprio site da internet, vai escolher o dia que vai receber o produto e também o turno de horas que compreende manhã, tarde ou noite. Né? É um direito por lei, né? E não deve ser cobrado nada mais do consumidor por isso. Nós temos acompanhado a atuação do PROCON, que é o órgão fiscalizador da lei, que tem feito diversas blitz. O que é importante, Jorge, porque se as empresas sentirem muitas vezes que não está sendo fiscalizada a lei, muitas vezes pode ser que o consumidor seja passado para trás. Então, a última blitz atuou 77 lojas, das quais 20 eram lojas de internet, né? E as demais lojas realmente de chão, lojas físicas. O que eu queria saber da secretária é se vamos continuar tendo esse acompanhamento do PROCON, as blitz, e eu gostaria de saber do apoio efetivo e contar com o apoio efetivo da secretaria para que o consumidor possa ser respeitado, chegando ao PROCON, reclamando e que as empresas recebam realmente as multas, né? Então, eu queria saber se tem interesse realmente, se há o entendimento de continuar essas blitz e se a empresa não cumprir, além da multa, que se vai continuar mesmo essa questão de fim das suas atividades até que ela possa cumprir a lei. Sim, a lei há de ser cumprida, sem dúvida alguma. E o PROCON tem trabalhado muitíssimo nisso. As reclamações que são apresentadas têm sido, então, processadas, as multas aplicadas e as fiscalizações realizadas, né? Então, sem dúvida alguma, a disposição da Secretaria, por meio do PROCON, não é, que é na verdade, é uma vinculada da Secretaria, sem dúvida alguma, é dar efetividade a uma lei que está em vigor, né? É claro que sempre existem os outros lados da questão. Então, a Secretaria também recebeu a Câmara de Comércio, que apresenta aí uma reclamação, dizendo assim, bom, nós precisaríamos triplicar o nosso efetivo para que todas as demandas de marcação de hora fossem atendidas. Mas, de qualquer modo, a lei está em vigor, ela precisa ser cumprida e o não cumprimento ensejará a medida punitiva e fiscalizatória do PROCON. Secretária, inclusive, só colocar o que me levou, né, à formulação da lei, foi justamente o fato de empresas agendarem muito mais visitas técnicas ou de instalação de armários ou de produtos eletrônicos ou de entrega de produtos, muito mais visitas do que realmente poderia fazer. Então, até a preocupação do turno é exatamente esse, para que, de repente, se fosse marcado um horário específico, por exemplo, 9 horas, talvez com todo o trânsito de São Paulo, com dificuldade de logística, seria impossível chegar no horário. Mas o turno permite isso e eu tenho certeza que esse entendimento é entendimento da Secretaria e do governador. E me coloco à disposição para poder No próximo ajudar. bloco, vamos falar mais da lei de entrega com hora marcada. Hoje o Arena Livre recebe a secretária de Justiça e Defesa da Cidadania, Heloísa de Souza Arruda. Voltamos em instantes. O Arena Livre está de volta, hoje falando de Justiça e Defesa da Cidadania com a secretária Heloísa Arruda. Secretária, como fica a questão da lei que obriga a ter um horário de entrega das mercadorias? Como ficam os grandes grupos, que não têm essa cultura até fora do Brasil e que operam no mercado paulista? Como fica a pressão desses grupos em não cumprir a lei, em não pagar multas, em não respeitar o direito do consumidor? Bom, a lei existe, ela há de ser cumprida, não há caminho. Enquanto ela estiver em vigor, ela há de ser cumprida. E os grandes grupos vão ter de se adequar a essa realidade. Nós sabemos que em alguns países são cobradas taxas para a entrega com hora marcada. Mas é importante também que fique bem claro o seguinte, o que a lei determina não é um horário específico, até porque isso seria impossível numa cidade como São Paulo, sim, onde nós temos situações aí caóticas de trânsito. Na verdade, o que se busca é o cumprimento do turno, manhã, tarde ou noite, para evitar aquelas situações que nós vivenciávamos, não é? Então, bom, qual é o horário de entrega? É o horário comercial, das 8 da manhã às 7 da noite. E,
Por vezes a pessoa ficava em casa o dia inteiro, se não tinha quem pudesse receber, para receber lá um livro que ela comprou, né? Então, na verdade, o objetivo é que se cumpra um turno, dando esta possibilidade ao comprador, ao cliente. Mais do que turno, algumas empresas ofereciam dias. Ele diz, ó, de 24 até 48 ou até 5 dias úteis para fazer a entrega. Então, pois é, não é possível, as pessoas trabalham. Então, é necessário, sim, que haja, no mínimo, cumprimento de um turno. Então, a lei é aplicável tanto aos pequenos comerciantes quanto às grandes corporações comerciais. Enquanto ela estiver em vigor, ela vai ser cumprida e o PROCON vai fiscalizar e, eventualmente, aplicar as multas. É interessante dizer, Jorge, que justamente as grandes empresas, né, que teriam mais condições de fazer um remanejamento na logística para poder atender essa demanda de entregas nos turnos de horas, e falou muito bem, secretária, não é uma hora específica, 9 horas da manhã, 7 horas da noite, não. São turnos de horas. Então, a lei, quando eu fui procurada, fizemos uma série de pesquisas dentro da Comissão de Direito do Consumidor, eu fui muito procurada por várias pessoas que tinham passado justamente por essa questão. Ficaram o dia inteiro lá, Jorge, esperando a boa vontade da entrega, ou era uma equipe de instalação de um armário, ou era uma entrega de uma geladeira ou de um outro produto, e de repente acabava-se o dia e nada da entrega chegar. Então, eu acho que essa lei, ela justamente visa valorizar o consumidor em algo que ele tem extremamente precioso, que é o seu tempo, né? E é perfeitamente aplicável, né? Eu tenho acompanhado essas discussões da Câmara de Comércio, tenho acompanhado questões envolvendo até questões judiciais aí de grandes corporações, e por incrível que pareça, o pequeno comerciante, aquele que tem um contato próximo com o consumidor, porque eu digo, essa conversa entre o consumidor e o lojista não é algo imposto pelo consumidor ou pelo lojista o dia ou o turno de horas. Por quê? Porque existe um agendamento. Então, de repente, naquele dia que o consumidor quer que seja entregue à tarde, a loja não tem disponibilidade, mas talvez no outro dia já possa ser compreendido esse horário. Então, cabe o diálogo entre as partes, né? Isso acontece muito com lojas menores. Agora, lojas grandiosas, onde você é mais um número, tem mais dificuldades. E eu vou além. Eu acho que hoje é possível que a gente aprimore mais a lei. É possível que podemos fazer o quê? Deixar essa lei à mostra no balcão das lojas. Eu quero que fazer alguma coisa, implementar um complemento à lei. Eu vou estar discutindo isso nesse próximo mandato, Jorge, para quê? Para que nós possamos ter, assim como o Código de Defesa do Consumidor está lá à vista para que o consumidor possa verificar quais são os seus direitos dentro da loja, que nós possamos ter na loja de rua, que possamos ter um espaço no site de internet. E, gente, acho que uma grande dor de cabeça também é essa questão das lojas virtuais. São lojas que insistem em não cumprir, né, e acham que nada vai acontecer. Eu quero parabenizar o PROCON, né, estendendo os cumprimentos à sua secretaria, porque, secretária, o PROCON tem feito as fiscalizações, as blitz, são importantes porque mostra que a lei existe, que o direito do consumidor deve ser respeitado, e além, se a loja insistir em não cumprir, além da multa, que varia de R$ 220 a R$ 2 milhões, quer dizer, é muito mais com o peso, conforme a gravidade da infração e também o tamanho da loja ou do empreendimento, mas de qualquer forma, além da multa, se mesmo aplicada a multa, a loja não cumprir, nós sabemos que pode ser suspensa, inclusive, a atividade. E aí vai ficar muito mais caro para o empresário. Respeitar o consumidor é muito melhor, há uma fidelidade.